Bom, pessoal, aproveitando toda essa animação de estudar matemática, vamos agora para a racionalização de denominadores. Racionalização de denominadores é um conteúdo visto no 9º ano do ensino fundamental. Racionalizar denominadores significa eliminar a raiz quadrada do denominador, raiz cúbica, raiz sexta, não importa, né? Se houver raiz no denominador, é um hábito se eliminar esta raiz através de um processo chamado racionalização. A racionalização de denominadores começa com a seguinte etapa. Vamos para o nosso primeiro exemplo, 1 sobre raiz de 2. A raiz de 2 é um número, como vimos antes, não é um número racional. A raiz de 2 é chamado de número irracional. Racionalizar um denominador é eliminar a raiz de um denominador. A primeira técnica consiste em eliminar a raiz multiplicando pela própria raiz que está no denominador. Observe, quando temos 1 sobre raiz de 2, para eliminar esta raiz do denominador, devemos repetir a fração multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz. Quando eu multiplico uma fração, tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz, eu não mudo o resultado desta fração. Logo, eu posso fazer esta operação. 1 vezes raiz de 2 dará raiz de 2. Já raiz de 2 vezes raiz de 2 dará raiz de 2 vezes 2, que é 4. Observe que a raiz de 4 é uma raiz exata. A raiz de 4 é igual a 2. Então, o resultado disto leva a 2 dividido por raiz de 2. Ou seja, 1 sobre raiz de 2 tem o mesmo resultado de raiz de 2 sobre 2. Esse processo é conhecido como racionalização de denominadores. Caso queira conferir isto, pega uma calculadora e divida 1 por raiz de 2 e depois divida por raiz de 2 por 2, que você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Bom, raiz de 12 dividido pela raiz de 3. A técnica é a mesma. Repita 12 por raiz de 3, multiplicando 12 por raiz de 3 e raiz de 3 também pela raiz de 3. Resultado disto é 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre raiz de 3, raiz de 9. Bom, continuando, temos 12 raiz de 3 sobre raiz de 3, raiz de 9 é igual a 3. Podemos simplificar 12 por 3, o resultado é 4 raiz de 3. Bom, último exemplo, raiz de 3 sobre raiz de 5, isto aqui é o mesmo que raiz de 3 sobre raiz de 5, que multiplica raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 não, raiz de 5, raiz de 5. Multiplicamos os dois termos pela mesma raiz do denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 5 dará raiz de 15. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dará raiz de 25. O numerador continua a raiz de 15, que não é exata. E raiz de 25 é igual a 5. Então, com isso, conseguimos racionalizar raiz de 3 sobre raiz de 5, que é igual a raiz de 15 sobre 5. Já 12 por raiz de 3 nada mais é do que 4 vezes raiz de 3. Bom, minha gente, está aí a primeira técnica, ou o primeiro caso de racionalização de denominadores, quando temos uma raiz quadrada no denominador. Observe que todas as raízes aqui são raízes quadradas. Aí multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz. Essa é a técnica utilizada para a racionalização. O segundo caso, quando no denominador não existe uma raiz quadrada, e sim uma raiz cúbica, quarta ou qualquer outra que seja. Observe os próximos exemplos da letra D, E e F. No caso, temos uma raiz cúbica agora, uma raiz quarta e uma raiz quinta. A técnica de racionalização consiste em, vamos multiplicar essa raiz cúbica de 5 por ela mesma, raiz cúbica de 5, tanto o numerador quanto o denominador. Só que tem um probleminha, observe, se eu multiplicar a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5, dará a raiz cúbica de 25, que não é exato. Bom, se o expoente aqui é 1, eu devo multiplicar por um expoente aqui que somado a 1 dê 3. Então esse expoente tem que ser 2. Então, na verdade, é isso que eu tenho que fazer. Como tem raiz cúbica de 5 elevado a 1,
devemos multiplicar por raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Por quê? Porque ao fazer o produto de 5 vezes 5, 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado, dará 5 elevado à terceira potência. Lembra a propriedade da potenciação, conserva a base e soma expoente. Com isso, conseguimos eliminar da raiz. O valor vai ficar 5 no denominador. Já o numerador continua como raiz cúbica de 5 ao quadrado. Não tem como ser eliminado raiz cúbica de 25. O nosso objetivo aqui é eliminar a raiz do denominador, e foi eliminado. Veja que o denominador, que era a raiz cúbica de 5, foi escrito como 5 apenas, sem a raiz. Mesmo passo deve ser seguido. 1 sobre raiz de índice 4 de 3 ao quadrado. Devemos multiplicar pela raiz de índice 4 de 3. Bom, se temos 4, raiz quarta de 3 ao quadrado, devemos colocar um índice que somado a 2 dê 4. Esse valor tem que ser 2. Ó. Multiplicando 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dará 3 elevado à quarta potência. E com isto, ó, poderemos eliminar o sinal da raiz, ficando 3. Já o numerador também, ó, tem que ser colocado o mesmo valor, raiz quarta de 3 ao quadrado, que significa raiz quarta de 9. Não esqueça, esse expoente que está sendo utilizado, ele tem que ser somado a este e produzir o valor 4. O de cima, tínhamos o expoente 1, multiplicamos por 5 elevado ao quadrado para que obtenha a soma 3. Esse expoente que é escolhido deve ser somado ao anterior para produzir o mesmo índice da raiz. Já neste último caso, vamos continuar. 1 sobre raiz de índice 5 de 10 à terceira. Como temos expoente 3 e o índice é 5, devemos multiplicar pela raiz de índice 5 de 10 elevado a 2. 2 mais 3, 5. O numerador tem que ser multiplicado pelo mesmo valor do denominador. O numerador vai ficar raiz quinta de 10 ao quadrado, 100. Já o denominador, raiz quinta de 10 elevado a 3 mais 2, que dá 5. E aí eliminamos a raiz do denominador, ficando raiz quinta de 100 sobre 10. Então está resolvido o segundo caso de racionalização de denominadores. O primeiro caso é quando a raiz do denominador é quadrada, raiz de índice 2. O segundo caso é quando a raiz não é quadrada, é cúbica, quarta, quinta, então utilize este método que foi citado. Bom, última situação de racionalização de denominadores que pode ocorrer em concursos é este caso, quando no denominador temos uma soma ou uma diferença. Vamos ver o procedimento. Esse é o terceiro caso de racionalização de denominadores. Na solução deste caso, faremos o seguinte. O denominador é, no primeiro exemplo, raiz de 3 mais 2. Devemos multiplicar pela diferença, raiz de 3 menos 2. Por que pela diferença? Para produzir como resultado produto da soma pela diferença, que é igual a quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. O produto de A mais B. A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Raiz de 3 mais 2, que multiplica a raiz de 3 menos 2, resultado, quadrado do primeiro, quadrado do segundo. O numerador tem que ser escrito do mesmo jeito, ó, raiz de 3 menos 2. Resultado, desenvolvendo 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. 5 vezes menos 2, menos 10. Então vai ficar 5 raiz de 3 menos 10 sobre raiz de 3 ao quadrado, ó, sai da raiz, ó, o 3 fica 3, menos 2 ao quadrado, 4. Resultado, 5 raiz de 3 menos 10 por menos 1. Ainda podemos fazer o seguinte. Podemos dividir 5 por menos 1 e o resultado vai ser menos 5 raiz de 3. E menos 10 por menos 1, o resultado é 10. Então podemos inverter a ordem escrevendo 10 menos 5 raiz de 3 como resultado da racionalização. Então, quando temos
uma soma, devemos multiplicar por uma diferença para produzir o resultado produto da soma pela diferença. Bom, último exemplo, 7 sobre 3 menos raiz de 3, devemos multiplicar por 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3, para produzir o resultado. 7 vezes 3, 21. 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3. O denominador é o produto da soma pela diferença da quadrado do primeiro menos quadrado do segundo termo. Com isto, podemos obter 21 mais 7 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado sai da raiz 3. Resultado, 21 mais 7 raiz de 3 dividido por 6. Está aí aplicado a técnica de racionalização de denominadores. Vamos ver os últimos exemplos para encerrarmos esta nossa pequena aula. Raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3 mais 2. Então, devemos multiplicar, vamos aproveitar aqui já para multiplicar por 2 raiz de 3 menos 2. 2 raiz de 3 menos 2. Resultado, raiz de 3 vezes raiz de 3 dará raiz de 9, que é 3. 2 vezes raiz de 9. Raiz de 3 vezes 2 menos 2 raiz de 3. Numerador. Denominador, quadrado do primeiro. 2 raiz de 3 ao quadrado menos quadrado do segundo. O denominador é o produto da soma pela diferença. O resultado é quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Continuando, teremos raiz de 9 é 3, fica 2 vezes 3, menos 2 raiz de 3, sobre 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 3 ao quadrado sai da raiz, fica 3, menos 2 ao quadrado, 4. Resultado, 2 vezes 3, 6. Menos 2 raiz de 3, não posso fazer essa subtração por causa do produto com a raiz, sobre 12 menos 4. Teremos 6 menos 2 raiz de 3 sobre 8. Essa expressão ela pode ser simplificada, porque 6, 2 e 8 pode ser dividido por 2. Eu posso dividir todos os termos por 2. Vai ficar 6 dividido por 2. 2 dividido por 2, com a raiz de 3, e o 8 também pode ser dividido por 2. Eu só posso simplificar um termo dessa natureza se eu dividir todos os termos pelo mesmo número. 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dará 1, fica a raiz de 3, e aí 8 dividido por 2, 4. Então esse será o resultado. Eu posso simplificar o 6, o 2 e o 8 dividindo todos os termos por 2. E o último caso, raiz de 2 menos raiz de 5 sobre raiz de 3 mais 2. Observe como proceder. Vai ficar raiz de 2 menos raiz de 5. Raiz de 3 mais 2, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3. Tá bom? O denominador é mais, multiplique por menos 2. Bom, resultado disto já sabe, produto da soma pela diferença. O numerador vai ser raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 2 vezes 2, menos 2 raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3, menos raiz de 15. Raiz de 5 vezes 2, menos 2. Menos vezes menos, mais 2 raiz de 5. Bom, o denominador quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Resultado do numerador fica raiz de 6 menos 2 raiz de 2 menos raiz de 15 mais 2 raiz de 15, raiz de 5. Tudo isto dividido por, sai da raiz, fica 3 menos 4. 3 menos 4 dará menos 1.
Bom, então podemos dividir tudo por menos 1 mudando o sinal. Vai mudar o sinal, o 2, raiz de 2 vai ficar positivo. O raiz de 6 fica negativo, muda o sinal, porque está dividindo por menos 1. Os 15, menos raiz de 15 fica positivo. E 2 raiz de 5 também vai ficar negativo, 2 raiz de 5. Bom, gente, eu espero que tenha conseguido acompanhar esses cálculos. Eu sei que não é um cálculo simples, mas por isto mesmo que tem que ser feito, porque a maioria das pessoas não consegue realizar esses cálculos. Foi feito, estudado no ensino fundamental e não foi revisado, e se depara com isto em questões de prova, e vem aquela tristeza porque não houve tempo de treinar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado até o momento. Na sequência, entraremos na parte de problemas com equações de primeiro grau, segundo grau e sistemas de equações que são muito comuns em provas de raciocínio lógico, principalmente. Até o nosso próximo encontro.